Qualidade da carne catarinense conquista novos mercados internacionais. No quadro Temática, o presidente do Sicoob Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul, fala de gerenciamento de riscos e patrimônio líquido. Conforto animal na produção do leite garante mais litros por vaca. O programa de TV Estado de Excelência continua a homenagear Ivan Ramos pelos 50 anos de cooperativismo. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira. Fertilizantes Fecoagro, o adubo do cooperativismo catarinense. Sescoop Nacional, somos Coop em Santa Catarina. China, Hong Kong, Chile, Filipinas e agora Canadá. Você sabe o que estes países têm em comum? A confiança do produto catarinense. Em sua maioria, são mercados exigentes que impõem barreiras sanitárias restritas para a importação de carne suína. O fato de sermos livres de aftosa, sem vacinação e peste suína clássica garantem a confiança internacional. A reportagem é do programa de TV Agro, Saúde e Cooperação. Ser o responsável por entregar os animais para a agroindústria com um excelente nível de qualidade e taxa de conversão é uma tarefa que exige muito zelo do produtor. A cada trato, o suinocultor coloca no coxo muito mais do que ração. A mistura traz todo o trabalho da cadeia produtiva até ali e a expectativa de um resultado que condiz com o nível de exigência de parceiros comerciais da Europa, Ásia, Estados Unidos e outros mercados espalhados pelo mundo. É uma responsabilidade, né? Por causa que aqui gera imposto, divisa, né? Para o país, para o estado, o município, para várias famílias, né? Tanto como a nossa, né? Que depende disso. E se não é um trabalho bem feito, não tem mercado, né? Iguais ao produtor, outras 72 mil famílias associadas a 11 cooperativas que fazem parte do Sistema Aurora são as protagonistas por garantir a demanda de matéria-prima para as agroindústrias, que no mesmo conglomerado empregam diretamente mais de 40 mil colaboradores. O compromisso com essa cadeia é muito grande. Ela tem um começo, mas ela não tem um fim. É uma cadeia contínua que está os 365 dias do ano produzindo e precisando girar. Então isso gera nas comunidades onde nós atuamos a certeza de uma economia dinâmica. E nós podemos observar onde o papel da agroindústria e do cooperativismo em especial atuam, que nós temos um índice de desenvolvimento humano, o IDH, que é medido dos melhores que o mercado apresenta. E quando a gente fala que a produção do agro catarinense alimenta o mundo, não é uma simples metáfora. Seja em recentes parceiros comerciais ou em mercados internacionais já consolidados, tem muito produto de Santa Catarina na mesa de milhares de consumidores em outras nações. Seja experimentando o gosto do que é produzido aqui pela primeira vez, ou então para matar a saudade de casa, como no caso de Alexandre Daniele. O brasileiro, natural do meio-oeste do estado, é veterano da Marinha Americana e executivo de uma multinacional nos Estados Unidos. Segundo ele, conseguir encontrar lá fora uma carne produzida aqui em Santa Catarina é algo muito especial, principalmente quando os clientes têm a oportunidade de provar a qualidade da nossa produção. Esse ano de 2022 tem sido o melhor ano de exportação da carne brasileira para os Estados Unidos. O pequeno agricultor tem feito um grande trabalho porque está aumentando cada vez mais. E se você olhar nos noticiários americanos, hoje o Brasil tem exportado praticamente a mesma quantidade que países como a China, por exemplo, para os Estados Unidos. Isso porque a China está enfrentando um problema com o Covid muito grande, então sobrou muito esse mercado para o Brasil. Então eu sempre aviso o pessoal de Santa Catarina, que é da onde eu sou, da região de Joaçaba, Erval do Oeste, para que o pequeno agricultor de porco, de frango, ele realmente cuide muito, porque agora é a hora do Brasil se destacar na exportação de carnes. Santa Catarina está avançando no mercado norte-americano aos poucos. Recentemente, o Ministério da Agricultura anunciou a habilitação de 3 plantas industriais do oeste do estado para exportar carne suína para o Canadá.
As unidades da Seara de São Miguel do Oeste e Itapiranga e da Cooper Central Aurora de Chapecó são as empresas aptas para essa operação e já estão se preparando para atender também o consumidor canadense. Esse avanço na conquista de novos mercados se deve ao investimento feito pelas indústrias catarinenses e pela Cidasc em técnicas de manejo e inspeção sanitária que elevaram o status da carne suína. Um trabalho de cooperação e de investimento científico entre os setores público e privado. A produção de suínos hoje no estado de Santa Catarina é completamente tecnificada, né? Usando aí o que tem de melhor em termos de tecnologia, de ciência para o desenvolvimento dos animais. Ao comprar um produto catarinense em outros países, os consumidores acabam participando ativamente da perpetuação do agro brasileiro. Seja na movimentação econômica, contribuindo para a permanência da família no campo, geração de impostos e também para o emprego do caminhoneiro Gustavo. Estacionado próximo às docas de carregamento, a tarefa do jovem é levar um container de carne suína de Chapecó ao Porto de Navegantes. O destino final da carga é a China, responsável por 35% das exportações. Uma responsabilidade que ele se orgulha. A gente se sente bem feliz, é uma engrenagem grande que aqui e ali, né? Descarrega aqui, saber que vai lá para o outro lado do mundo é bem interessante, né? Nota na mão, é hora de pegar a estrada, deixando para trás um verdadeiro celeiro de produção agroindustrial em busca do litoral do estado. Temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E vem chegando por aí o presidente do Cicobi Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rui Schneider da Silva, vai comentar hoje sobre gerenciamento de riscos e patrimônio líquido das cooperativas. Minha gente, amanhã teremos mais um dos treinamentos que nós fizemos com as nossas cooperativas, com os funcionários da Central, os funcionários das cooperativas e dirigentes, no sentido do treinamento de gerenciamento de risco e patrimônio líquido. O que significa isso? Que nós temos que estar com todos os índices exigidos pelas resoluções do Banco Central do Brasil, que atende o nosso Conselho Monetário Nacional, porque as cooperativas têm que ter os índices da Basileia, os índices de liquidez, todos eles dentro dos normativos necessários para o bom funcionamento de todo um sistema cooperativo. E esse treinamento é importante porque possibilita que cada cooperativa analise as suas condições, até onde ela pode chegar, quais os limites dos produtos financeiros que ela tem, analisa um por um para poder chegar à conclusão e dizer: esse é o limite que nós podemos atender no nosso associado. Isso é importante porque a situação nacional e intermundial está variando a cada período, está muito dinâmico, e hoje não se tem mais condições de dizer que amanhã será assim ou será diferente, como é que vai ser. A gente tem que fazer um acompanhamento permanente e esse treinamento com o nosso pessoal. Então, é importante ressaltar que nós temos um máximo de cuidado com os interesses vinculados ou levados em consideração dos recursos que nós administramos dos nossos associados. Afinal, os ativos dos nossos associados é a nossa razão de cuidar para que o nosso Cicobi permaneça sempre envolvido numa situação de procurar sempre atender todos os normativos, de uma maneira que nós possamos cumprir com todas as resoluções, como eu falei há pouco. Muito obrigado. Então veja o que teremos agora no nosso próximo bloco. Conforto animal na produção do leite garante mais litros por vaca. Programa de TV Estado de Excelência continua a homenagear Ivan Ramos pelos 50 anos de cooperativismo. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Cicobi, Fertilizantes Fecoagro e Sescope Nacional. Fecoagro, 47 anos.
Uma história de sucesso que começou em 1975, unindo, integrando, cooperando. Reestruturada em 1993, nos tornamos ainda mais forte. Diversificando e assumindo o programa Troca-Troca do governo, integramos ainda mais o cooperativismo. Investimos na primeira indústria de fertilizantes. Produzimos adubos especiais. Modernizamos nossa central de negócios. Conquistamos prêmios em intercooperação e em comunicação cooperativista. Somos modelo de integração nacional. Atingimos a excelência em gestão. Somos a FECOAGRO, construída ao longo de 47 anos, permanentemente praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem, a nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade FECOAGRO. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Aí, a explicação. Explicação, tem explicação, Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Agricultor. Em época de elevação dos custos de produção e escassez de fertilizantes, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha Nobre de adubos da FECOAGRO assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes Nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça Nobre na sua cooperativa. Tenha garantia FECOAGRO. A FECOAGRO disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da FECOAGRO. Peça já na sua cooperativa. As notícias do agronegócio e do cooperativismo de Santa Catarina estão em todas as mídias. Veja no site www.fecoagro.coop.br uma variedade de informações de interesse do homem do campo. Diariamente tem notícias do cooperativismo, informações do mercado agrícola, tem comentários, tem os vídeos da FECOAGRO, acesso aos sites das cooperativas, tem os programas de rádio da FECOAGRO e tem também o acesso à TV Coop. Tudo está no site da FECOAGRO. Um mundo de informação para você que tem a ver com o agronegócio e o cooperativismo. Acesse diariamente www.fecoagro.coop.br. Você ficará mais informado e saberá sempre primeiro. FECOAGRO, praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. E continuamos agora a mostrar uma série de medidas que protegem os animais do calor extremo e facilitam a higiene do rebanho e do estábulo. Com o conforto animal, aumenta-se a produção diária de leite. Veja como melhorar o estábulo, as características das construções, a alimentação recomendada e todos os benefícios que esse investimento traz. Veja a segunda parte da reportagem do programa de TV SC Agricultura. Nas horas favoráveis as vacas estão pastando e nas horas de calor extremo as vacas estão aqui dentro acomodadas e elas podem se alimentar então no período quente, que é a grande dificuldade. Então quando os animais não conseguem pastejar,
Então o produtor abriga as vacas aqui e pode fazer um trato nesse horário de calor extremo. Então esse local aqui é formado por serragem ou maravalha, né? No caso o produtor aqui misturou serragem com maravalha, podia ser um ou podia ser outro, né? É interessante que esse espaço tem uma camada aí de pelo menos 30 a 40 centímetros de espessura, porque essa maravalha ela serve para compostar, né? Então para degradar os dejetos dos animais, e futuramente isso vai se transformar também num fertilizante de alta qualidade que poderá retornar então às áreas de pastagem para a adubação. Então o objetivo de novo não é que os animais fiquem aqui, e sim para abrigar os animais numa condição de temperatura extrema. Também foi projetado já um corredor de alimentação aqui na frente. Se um dia o produtor quiser adotar um sistema de trato mecanizado, usar um desensilador, tudo, então ele pode já circular com o trator aqui na frente. Como característica também desse projeto é a inclusão no sistema de ventilação, então já desde o início implantado, para que junto com a sombra, então o produtor possa instalar ventiladores que vão ajudar então a trocar o calor, né, a jogar o ar quente para fora da instalação, e a vaca ela produz muito calor, então durante o seu metabolismo, durante aí a degradação dos alimentos. Ventiladores com característica de serem ventiladores que deslocam uma grande quantidade de ar, de vento, né, com uma velocidade baixa. Um pouco diferente da estrutura de ventilação de aviários, por exemplo. Então esses ventiladores que estão instalados aqui, eles são mais indicados realmente para resfriamento de bovinos. Juntamente com as condições de higiene e conforto térmico, a alimentação adequada e rica em nutrientes completa a receita para o aumento da produção de leite. Como alimento conservado, aqui na propriedade do Gelson, então ele utiliza silagem de gramas, né? Então, de grama estrela africana, de gigs e de outras forragens excedentes que ele tem na propriedade. Então ele vai aproveitando a pastagem excedente, vai ensilando essa pastagem e fornecendo a medida que ele precisa aqui no coxo para os animais. Então, esse alimento é um alimento barato, o produtor ensila, é uma planta perene, né? Então ele não tem necessidade de fazer o plantio, ele faz a adubação e a colheita dessas gramíneas. Então a gente sabe que a silagem de grama é um alimento que tem um valor energético menor que a silagem de milho, mas ela tem inúmeras vantagens quanto à sustentabilidade do sistema, porque o custo dessa silagem é muito menor do que a silagem de milho e é uma planta perene. Então, sabemos também que nas áreas de silagem de milho nós temos um grande problema de erosão, de perda de solo, né, porque não sobra cobertura nessas áreas, e quando o produtor opta então por fazer silagem de grama, pode ser pré-secado também, então não tem um fim de ciclo, a planta é sempre viva, né? Então problemas relacionados à conservação do solo são severamente diminuídos, né? Diminuem muito, e o produtor também reduz muito o custo de produção com esse tipo de alimentação. Então, viemos da propriedade do Gelson Schmitz e agora nós estamos aqui na propriedade do Elton Christ e da Dona Isolde, e vamos ver um modelo, um sistema um pouco diferente no seu planejamento e também no seu conceito de trabalho. Então, aqui na propriedade do Elton e da Dona Isolde, o sistema onde as vacas ficam nos períodos quentes e nos períodos de intempéries, ele é um galpão todo gradeado, então ele não tem maravalha, ele não tem cama, ele é todo formado por grades. E com as grades, então, elas ficam sobre a esterqueira, sobre o depósito de dejetos. Então, nesse sistema com grades, a demanda por limpeza, a demanda por trabalho, por esforço do produtor, então, está fazendo a manutenção do estábulo, ela é menor. E aqui também o Elton, o modelo de construção do galpão também é um pouco diferente. Então, o corpo do galpão, ele é de 10 por 20 metros e ele é adequado para 50 vacas. Então tem 50 canzis, né? Então ele consegue alojar 50 vacas numa área de 4 metros quadrados por vaca, então aqui na sombra. Se a gente for olhar a estrutura do galpão, então pode ver que tem duas varandas. As varandas elas cobrem o coxo e também elas permitem que o produtor faça o trato, faça a distribuição do alimento conservado, então, fora da chuva, né? Então ela protege o alimento conservado então das chuvas e da umidade também.
Esse galpão do Elton aqui também, ele tem o planejamento da estrutura do lanternim. O lanternim permite que o vento quente suba, né, e saia mais facilmente da instalação. Então aqui no Elton foi instalado o lanternim também. Depois que construímos esse galpão, melhorou muito em produção, prenhez, e o conforto dos animais, facilidade de trabalho também. O maior problema era a sombra. Não que não tinha sombra, mas era um lugar que sempre virava tudo em baro. Hoje não, hoje as vacas estão bem confortáveis. Todas essas melhorias realizadas nas 2 propriedades que visitamos resultaram num aumento médio de produção de 3 litros de leite a mais por animal diariamente. Sem contar a sanidade do rebanho, a valorização do plantel, maior taxa de reprodução e a qualidade do leite produzido. Vantagens fundamentais hoje para quem vive da pecuária leiteira, numa das regiões mais quentes de Santa Catarina. O programa de TV Estado de Excelência presta homenagem ao diretor executivo da FECOAGRO, Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina, Ivan Ramos, pelos seus 50 anos de uma trajetória que enobrece o cooperativismo catarinense e brasileiro. Acompanhe então agora a 3ª parte deste programa. Começou por ali, começou o Estado subsidiando através de um convênio com as agroindústrias apenas 12 milhões de reais, isso há 20 anos atrás. E cada ano foi ampliando o volume e subsídios. E hoje, esse ano agora, o ex-secretário Altair conseguiu uma boa ampliação, passando mais de 100 milhões de reais, que neste ano deve ser repassado como subsídios aos agricultores, ou seja, reduzindo o preço da semente de milho e do calcário e dos outros insumos que fazem parte dos programas, quer dizer, contribuindo por 2 coisas importantes no setor. Primeiro, você consegue introduzir tecnologia de ponta no pequeno agricultor, porque esse programa é voltado para o pequeno agricultor. Quer dizer, sementes de alta qualidade mais produtivas. Isso é uma... Segundo, você ajuda a reduzir o déficit de milho no estado. Nosso estado tem carência de milho, porque tem um processo agroindustrial de muito consumo, não temos áreas para abastecer, temos que trazer de outros estados ou de outros países, e se você amplia a produção aqui através da produtividade com a qualidade das sementes, você reduz a tua dependência de outros estados. Eu sempre digo assim, o governo do estado, se ele fizer a conta, o ganho que ele tem em aplicar 100 milhões de reais é muitas vezes maior. Porque se você tiver que trazer milho de outro estado, você tem uma tributação lá naquele estado que aqui dentro do estado não tem. Nós fizemos a conta recentemente, pelo menos 2 bilhões de reais por ano o estado perde por ter que trazer milho de outro estado. Perde de arrecadação. E gasta 100 milhões para vários programas, não é só indo. Então o estado tem muita vantagem. E as agroindústrias, as cooperativas que consomem o milho também têm um custo inferior. Porque você trazer milho de 2.000 quilômetros de distância, como é o caso de trazer lá do Centro-Oeste, veja quanto custa o transporte disso e a logística toda. Então o programa Terra Boa, o Troca-Troca, ele nunca mais vai acabar. Porque além de ter a parte social, de reduzir o custo para o agricultor, é bom para o Estado, é bom para a arrecadação do Estado e é bom para as agroindústrias. Objetivo e pragmático na relação com o sistema, Ivan Ramos é um ferrenho defensor da intercooperação, um dos 7 princípios do cooperativismo. Então a intercooperação, o que significa? É negócios entre as cooperativas, do mesmo ramo ou de ramos diferentes. Ou seja,
Pode ser só o negócio entre as cooperativas do setor agropecuário, como as do agropecuário com o crédito, com o transporte, com a saúde, com todos os tipos de cooperativa. Então, intercooperar é negociar entre as cooperativas. Por que negociar? Porque o nosso objetivo do cooperativismo é devolver resultado aos seus integrantes, ou seja, aos seus associados. As de crédito para os associados deles, as agropecuárias para o deles. Então, a gente trabalha incessantemente para buscar resultado para os integrantes, os associados. Se todo mundo tem negócios diferentes, por que eu não posso juntar esses negócios e canalizar resultados para os seus integrantes? As de crédito para as agropecuárias e vice-versa e assim por diante. Eu tenho que trabalhar pelo resultado, para distribuição do resultado. As outras iniciativas comerciais e industriais não é assim, ela trabalha para seus acionistas, seus controladores, seus investidores. As cooperativas trabalham para os seus associados, é o foco. Então, se você trabalha para o produtor rural, por que você não traz um negócio da área do transporte, na área da saúde, na área da educação, na área da infraestrutura, para esse associado? Isso é intercooperação. A gente trabalha para distribuir resultados. Agora, é complicado você fazer intercooperação, porque existe a concorrência. Existem as outras atividades do mercado aí que também querem espaço. E ficam interferindo, que é natural. Agora, a gente tem que ter consciência que tem que trabalhar com devolução de resultados. Se você olhar, por exemplo, o caso das cooperativas de crédito, vamos trabalhar no caso do Sicob. O Sicob devolveu quase R$1 bilhão para os associados das cooperativas. Cada um proporcional ao que movimenta. Pergunta se algum outro banco devolve dinheiro para os seus correntistas. Não, porque não é essa a missão deles, mas a nossa é. E com a homenagem pelo 50º de Ivan Ramos no cooperativismo catarinense, encerramos por aqui o nosso programa de hoje. Um grande cooperado abraço para você e sua família e até amanhã.